Livros do Caralho, um interlúdio de livros da pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Livros do Caralho, o interlúdio de livros da pizza, em que nós recomendamos um livro bom, que nós consideramos bom, pois as pessoas decidem se é bom ou não. E antes de começarmos, antes de tu dares a tua recomendação, vamos anunciar que no dia 26 deste mês, Junho. vamos estar na Feira do Livro de Coimbra a fazer uma coisa. Vamos. Às 6 da tarde. 6 da tarde, em frente ao Salão Brasil, não é? Em frente ao Salão Brasil, sim. E vai estar lá uma espécie de sítio, Sim. de auditório, e nós vamos estar lá a falar de livros maus ao vivo. Portanto, se ouvem este podcast, estiverem por Coimbra, ou se não estiverem por Coimbra e quiserem ir lá ouvir o que nós temos para dizer na Feira do Livro, em que vamos estar a dizer mal do produto que vende lá. Sim. E bem. Da maior parte do produto que vende lá. Sim. Acho eu, não sei. Não diria que é a maior parte, mas 50-50. 50-50. Sim. Sim, mas se passarmos por uma banquinha que tem sacos com cheiro a alfazema, esse é um dos visados. Pronto, vamos então estar lá a fazer um... Não é um episódio ao vivo, porque não vamos analisar um livro em concreto. Se calhar. Mas vamos estar lá e, pronto, e gostávamos que fossem. Sim. E também, pelo menos para estar lá alguém, não é? Para não estarmos a falar... Sim, e sobretudo pode ser um momento histórico em feiras do livro, porque às 6 da tarde, num palco, alguém dizer pizza, deve ser a primeira vez numa feira do livro. A não ser que tenham lido poesia. Já aconteceu. Sim. Sim, já aconteceu. Quando sinto o osso da minha pizza. Sim. Às vezes está torto que nem uma dobradiça. Tu... Já estás a fazer spoiler do que vais fazer lá. Já estou a escrever poesia da pizza. E pronto, era como eu estava a dizer, é fixe, que eu espero que vão pessoas. Sim. E não sei se te ficas triste. De quê? Como eu, quando vais a uma feira do livro e estão lá sessões de autógrafo e não está ninguém. Sim. Deixa-me deprimido. Às vezes apetece-me ir lá dar um abraço, mas sinto que isso é ainda mais condescendente, ou até apetece-me comprar o livro só para aquela pessoa não estar ali sozinha. Mas depois, se vejo uma coisa do género, conheço a sua personalidade segundo o Enneagrama, eu penso, é merecido também. Pois, mas muitas vezes esses têm clientes, não é? Pois tem. Às vezes há filas de quilómetros e tu vais ver quem é que está do outro lado da fila e é alguém da pizza. Sim. Isso também me deixa triste. Sim. E às vezes vês escritores bons sozinhos, que não está lá ninguém. Pois, isso também acontece. Yeah. E por isso vamos estar lá. A época da feiras do livro eu ainda não fui a nenhuma, portanto vou também. Sim. Eu gostava de ir à de Lisboa à hora H, mas sinto que me ia desgraçar todo. Hora H é o quê? 20%? Não. Hora H é a última hora da Feira do Livro, até vésperas de feriado ou véspera de fim de semana, em que na última hora os stands aderentes têm livros de catálogo mais de 18 meses a 50%. É sério? Todos? Ou pelo menos os que eles selecionam. Isso sempre houve, os livros. Não, mas para além dos livros do dia, àquela hora pode ser assim à bruta. Não vais? Não vou. Eu gostava de ir. O ano passado fomos. Levas-me à Feira do Livro. O ano passado fomos à Feira do Livro. Sim. E aquilo é demasiado grande para mim. Mas também fomos a um fim de semana. Sim. Estava uma confusão do caralho. Tava. Fomos lá fazer uma palhaçada por causa dos 60 anos da Mafalda. Mas puta que pariu. Muita gente. Eu estava-me a meter impressão aquilo. Foi no dia depois de umas eleições das europeias, não foi? Pois foi. Que tu falaste com o... Com quem? Com o... como é que ele se chama? Foi que tem irmãos fadistas. O Câmara Pereira, sim.
Pois foi. Uhum. Olha, e então, nós já ainda não falámos do que íamos falar hoje. Pois Nada. não. Basicamente, aqui 5 minutos ou mais. Olha, eu estava a trocar mensagens. Porquê? E peço desculpa, não estava atento ao que tu estavas a dizer, porque é importante para este episódio. Estava a trocar mensagens com o livreiro mais bonito deste país, que é o Arnaldo da Flaneur, e porque Ui. estava a ver se conseguíamos ter aqui um desconto para o livro de hoje. O mais bonito é assim, e se houver um desconto para o livro de hoje, podem ir-vos comprar lá a Flaneur com desconto e aproveitam a oportunidade não só para adquirir este livro com desconto e outros livros que eles tenham lá, mas também para apreciar esse naco de carne que é o Arnaldo. Que é o Arnaldo. Que é o livreiro mais bonito de Portugal. O livreiro mais bonito de Portugal. Aliás, a Flaneur tem os livreiros mais bonitos de Portugal. O Arnaldo e a Cátia. Portanto, são os meus queridos do meu coração. Estás a objetificar livreiros? Estou a objetificar livreiros. A minha cena é essa. Okay. Objetificar livreiros. E então, o livro que eu escolhi, posso dizer, Sérgio? Podes. É um livro que tu não conheces. Não, nada desse. Não sei nada desse livro. Não sabes nada deste livro. Mas acho que é um livro interessante que eu amei ler. Já li há uns anos. E, portanto, provavelmente vou fazer spoilers horríveis. Não vou nada. Que é um livro. Eu fui à internet ver como é que se pronuncia o nome do autor. É um autor checo. Chama-se Bohumil Hrabal. É checo? É checo. Eu checo, diria... ele nasceu já... É daquela zona de países onde foram mudando fronteiras. Ele acho que nasceu em 1914. Belo ano para nascer. Início da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu em Brno, na Checoslováquia, mas em 1914 não era Checoslováquia aquilo ainda era Império Austro-Húngaro, se não me engano. Pois era. Aquilo só foi desmantelado no final da Primeira Guerra Mundial e ele passou a ser checoslovaco. O Império Austro-Húngaro tinha seleção. Tipo, nos mundiais e assim participava como Império Austro-Húngaro ou... Não havia mundiais nessa altura. Meu. É pena. Sim, mas eu lembro da Jugoslávia ser uma seleção. Era e a União Soviética? Eu não me lembro, mas sei... A União Soviética? Não é do meu tempo. Não me lembro. Mas lembras-te da Jugoslávia ter seleção? Mas era giro o Império Austro-Húngaro, eles a correrem todos de coroa. Sabes que o último imperador austro-húngaro está sepultado na Madeira? Madeira, Portugal? Madeira, Portugal. Na Igreja do Monte, se não me engano. Está numa igreja? Tá. Merece isso? Merece, o gajo fugiu. Então, mas se ele fugiu, não devia ter... Comprava um jazigo e ficava como aos outros. Não precisava estar na igreja. Pá, mas olha, ficou lá. Fugiu. Como é que ele se chamava? Não sei. Era o Francisco Fernando, foi o que foi assassinado. Esse mas não era... Não era do Império Austro-Húngaro. Não. Esse era sérvio, se não me engano. Ou não, foi assassinado por um sérvio. Mas ele... Era arquiduque? Não era arquiduque. Era imperador, meu. Então é o Império, é imperador. Aí foi filho dele, então, que está sepultado na Madeira. Não, o último imperador austro-húngaro está sepultado na Madeira. O filho de Francisco Fernando. Então, Francisco Fernando deve ter sido pai o penúltimo. Pois. Não sei o nome dele. Não interessa. Deve ser Estevão. Ou qualquer coisa assim. Eu acho que ele devia estar sepultado numa pastelaria. Essa pastelaria chamar-se Pastelaria Império. Que é o nome fixe. Império, não é? E a especialidade é húngaros. Sim. É o nome fixe de pastelaria. Sim. Existe. Está sempre a dar Mozart. Sim, que é austríaco. Sim. E a especialidade é, enquanto ouves Mozart, comes um húngaro. Sim, e depois tem uma cena com as ossadas do Imperador Austro-Húngaro. Mas animado, animatrónico. E a Áustria também tem bolos bons. Tem. Por isso, sim, podia ser ter húngaros e bolos austríacos. Ou está lá o André Ria. Tem as ossadas do Imperador e... Mas pronto, o Hrabal, o Bohumil Hrabal, eu achava que era árabe esse nome, por acaso. Não é? Olha a cara do senhor, não tem cara de checo. Tem cara de checo. Por acaso, tem cara de checo. E ele então, ele ficou conhecido com o romance Os Comboios Rigorosamente Vigiados, que já tem também edição portuguesa na Antígona, mas eu escolhi Uma Solidão Demasiado Ruidosa. Foi um livro que me foi sugerido há uns anos valentes, há mais de 10 anos, por uma outra livreira, e eu li, e amei. Porquê?
Nós vivemos uma época muito interessante, não sei, tu tens acompanhado o que se passa nos Estados Unidos, que eles têm feito, e já existe em Portugal, não é? Grupos a invadir apresentações de livros. Tens nos Estados Unidos pedidos de retirada de livros de bibliotecas públicas, o que é uma coisa surreal e que se pensava que só existia em ditaduras, Mas não quem é? é que faz isso? São os woke que fazem isso. É os woke de conservadores. Sim. Os woke conservadores. Há um episódio que é contado num livro que eu já sugeri, que é O Infinito no Junco, em que quando tens a invasão islâmica e no norte da África, eles chegam a Alexandria e perante a quantidade de livros que eles encontram na biblioteca de Alexandria, manda-se um emissário ao califa de Bagdade a perguntar o que fazer àqueles livros. E a resposta dele é uma resposta conhecida, em que ele diz assim: todos os livros que forem contra o Alcorão é para queimar. Todos os livros que forem a favor é para queimar também, porque tudo o que precisamos está no Alcorão. E este é, digamos, o princípio da censura, o princípio do pensamento único. Este livro trata deste tema. Porquê? A personagem principal é um senhor chamado Anta, e a profissão dele, ele trabalha numa cave, ele é prensador. E então o que lhe é pedido é que ele vá prensando livros que vão contra o pensamento vigente. E na altura, Checoslováquia, o comunismo, a ideia de destruir livros que vão contra o pensamento monolítico, vai fazer com que este prensador, ou seja, um senhor que tem um trabalho mecânico, Sim. de repente vai começando a ver alguns nomes, como O Sr. Epson. o Sr. Epson. Se ele tivesse nome de impressora. Não é? Sim, sim. Ele Anta é o princípio. Agora, se for Anta Pontes, era o HP. O Sr. HP, ele então começa a ver alguns nomes, como Camus, Heidegger e outros que tais, e vai começando a ser quase um guardião do conhecimento, sobretudo como se aquela cave fosse uma, digamos assim, um sítio revolucionário onde ainda é permitido ler coisas diferentes, estares ao abrigo de pensamentos diferentes. E então, acho que é um livro muito interessante. O livro, não sei de que ano é que é, espera lá, que o senhor já morreu há uns anos valentes. Mas a primeira edição deste livro é antiga. Já não sei qual é que... de que ano é. Espera aí, ora confirma aí. É um livrinho pequenino, que se lê muito bem. Vai ao encontro também de alguns livros mais conhecidos, digamos assim. O Fahrenheit, não é? O 451 do Ray Bradbury. É nesta onda, não é? O Fahrenheit 451 é precisamente a temperatura que ardem os livros. De que ano é que é? É de 76. 76. E então é a minha sugestão. O livro está editado na Antígona. Uhum. E se o quiserem adquirir, posso dizer já? Isso sim, já é tempo, porque Ok. tanto as pessoas a ouvir querem ver como é que eu posso adquirir este livro como desconto. Yeah. Ouvem até ao fim e ficam a saber. Pronto. E então podem adquirir através do site da Flaneur, ou podem dirigir-se à Flaneur, e têm desconto exclusivo para pessoas que ouvem este podcast. Têm 20% de desconto. Basta usar o código Livro do Carago. Do carago. Do Não se Carago. diz as neiras em livrarias. É Livro do Carago, tudo junto e em letra minúscula, e adquirem com o desconto. O livro teve esgotado. Ele inicialmente saiu, a edição que eu tenho aqui à minha frente é da Afrontamento, mas a nova edição da Antígona é muito mais bonita. Ok, eu estava aqui a ver na página da Wikipédia, o livro foi autopublicado em Samizdat, em 76, e só depois é que em 89 é que saiu oficialmente. Claro. Este Agora- livro nunca poderia sair. Eu gosto da palavra Samizdat. É grande nome de editora. Não é editora. Ah, sim, para uma editora. Sim. Editora Samizdat, Samizdat. porque era atividade dissidente. Yeah. Eu fiquei a pensar, tu disseste aí uma coisa que está-me a fazer sentir culpado, porque nós aqui recomendamos e criticamos livros
que não são o Alcorão. E acho que a partir daqui todos os episódios deste podcast Sim. deviam ser dedicados ao Alcorão. Porquê? Então porque é o único livro que interessa, Pronto. não é? Está lá tudo, Sérgio. Porquê é que andamos a ler a Bárbara Corby, por exemplo, Sim. se temos o Alcorão que está lá tudo? Não. Sim. E deve ter histórias de incesto. Da boa. É que tem. Olha, o André Ventura, por exemplo, ele fala do Alcorão lá no livro dele. Pois. E de E coisas... ele escusava ter escrito aquilo. Bastava ler o Alcorão. Bastava ele sugerir está o lá. Alcorão na altura. O Alcorão, eu nunca li. Já leste o Alcorão? Não. E acho que já tive. Já tive nas publicações Europa América. E quem mais te foi? Queimei-o. Prensei-o. Agora, Meti-o na linha de comboio para ver como Eu é que ele espero- ficava. espero que as mesmas pessoas que perseguiram o André Ventura antes Ah, de ele lançar sim. o livro estejam a ouvir isto para te perseguirem a ti. São capazes. Estás a admitir que cometeste um crime contra o Alcorão. Não, mas devo ter vendido o Alcorão. Não me apetecia ler aquilo. Pai, na OLX. Devias ler todos os dias. Todos os dias. Mas ler em ladainha, não é? Mas não sei. Para decorar o Alcorão. Eu só sei que aquela parte está lá o Akbar. Está lá. Está lá. Começa assim. Assim. Canta ao Musa as bombas da minha... Aí, a pumba, agora bué estás a ser- racista. sim. Pumba. Mas este livro, então, saiu em Samizdat. É engraçado e é irónico tendo em conta o tema dele, não é? Porque ele acaba por dar razão ao que ele está a defender no livro. O quê? Então, que é um livro, pelo que eu percebi, trata de questões de censura e assim. Uhum. E o livro saiu censurado. Então, claro. inicialmente. Tinha de sair censurado, não é? Nunca poderia sair em 76 na Checoslováquia Sim. um livro com este teor. Pois. Ficaste interessado, Sérgio Duarte? Fiquei. Que outros livros Também- é que tu conheces que também tratam pequenino. assim de censura? Que tratam de censura. Sobretudo esta... Há vários, não é? Sobretudo as distopias da questão do pensamento único, não é? Os clássicos do... os clássicos. Olha a Quinta dos Animais ou o Triunfo dos Porcos, o 1984. Tudo o que está a acontecer agora. Sim, e tal e qual. No outro dia havia a Rita Matias a citar Orwell e até me doeu. E era uma frase que acho que nem é do Orwell. Mas o que é que isso interessa? Sim, foda-se. A sério, coitado do Orwell. Ela agora anda Deve entretida. Sim. O Orwell deve estar com as ossadas dele à volta na pastelaria dele, está enterrado. Sim. Deve estar lá. O Orwell, que é um dos gajos responsáveis pelo Serviço Nacional de Saúde britânico. Pelo menos trabalhou para isso. A sério? Sim. Em termos de Políticos. parlapié. Não. Ele está na fundação creio eu, do Partido Trabalhista inglês. Então, Porque ele ficou um gajo mais moderado depois da Guerra Civil Espanhola. ele assim, Ele pensou, o Orwell, isto é estranho. nas reuniões do NHS, ele, Sim. e que tal isto ter vouchers para as Sim. pessoas poderem usar em hospitais Sim. privados? Sim, Porque, caso contrário, se for senão só não há público- liberdade. Senão não há liberdade, isto parece o livro que eu escrevi nos anos 40. Quer dizer, isto de saúde pública é muito bonito. E se eu tiver dinheiro, tenho que estar em filas com os outros também. Pois, Calma aí. calma. Calma aí, não Calma. exageremos também. O Estado não deve impor, o Estado deve apenas servir o cliente, que é dando-lhe um pack odisseias de saúde. Ele, mas quê? É Este público? pack odisseias, o que é que público? é? Revisão do pâncreas, aonde quiser. E eu, isto é liberdade, sim. Ele, não sei se tem noção do que nós estamos aqui a fazer, meus meninos, mas ao fazer um serviço público de saúde, estamos a discriminar os privados. Isso é o pior tipo de racismo que existe. É. Ele ser a voz da razão. Ele ser o liberal. Ser o gajo que está ali no meio mesmo, Yeah. o centrista daquelas reuniões. Pronto. Sim, mas imagina, e agora ser citado pela Rita Matias, pá, uma frase qualquer sobre dizer a verdade é um ato de revolução, e Yeah. ok, não é? Sim. E é engraçado isso. Mas eu lembrei-me que a palavra samizdat, eu nem sei bem como é que se diz, mas é uma palavra muito referida no livro da Piada Infinita. Ah, é? É. Ok.
porque todo o livro gira em torno de eles procurarem uma peça de samizdat, que é um cartucho que tem um filme de entretenimento. Quem vir aquilo é tão hilariante que não se consegue levantar da cadeira. Morre. Não morre, mas fica tipo obcecado com essa peça de entretenimento e não consegue... É tipo a piada melhor do mundo dos Monty Python. Pois é isso que as pessoas... Mas é baseado nisso. Ok. E pronto, é uma peça de samizdat que, pá, aquilo na mão de terroristas pode matar muita gente. Não é? Sim, a meter as pessoas a rirem-se. As pessoas, tipo, metes aquilo, se por acidente o presidente vê aquilo, acabou. Yeah. E eram sketches dos batanetes. E então eu conheci a palavra samizdat daí e acho engraçado. Yeah. E pronto. É uma boa sugestão. É, sobretudo, é um autor checo. Acho que ainda não tínhamos proposto ninguém da República Checa. Não. Havia, o Kafka é meio checo, não é? Mas aquilo... É checo. Não havia República Checa quando ele nasceu. Está bem, não havia. É tipo o Conrado, não é? Também supostamente é checo, mas quando o gajo nasceu a cidade pertencia à Ucrânia, mas ele depois é conhecido por escrever em inglês. É assim uma miscelânea. Quem nasceu ali, coitado, tem crise de identidade, é por isso que os escritores depois são bons. Pois eu lembro-me da Checoslováquia participar nos Jogos Sem Fronteiras. E eles, já viste o que é? Todo um país estar envolvido e a apoiar a sua equipa da Checoslováquia nos Jogos Sem Fronteiras. Sim. E depois dividirem-se. Dividiram-se. Será que E agora tens de chamar Chequia. Agora é Chequia. Mas será que há pessoal de lá que diz: epá, eu sinto-me checoslovaco, eu não me sinto checo, nem me sinto eslovaco. Para mim... Pode ser, sobretudo aquelas famílias, não é? Que se juntaram, imagina, casais, ele checo, ela eslovaca. Pois, e o garoto é quê? Porquê que não começamos aqui uma campanha para voltar a juntar? Nós não sabemos porque é que eles se separaram, primeiro. E segundo, não sabemos se eles se querem juntar. Mas tenho pena. Para mim é porque tenho saudades de ver nos Jogos Sem Fronteiras. Eles eram bons. Sim. Porque é dois países. Não, eu tenho saudades quando era só o Império Austro-Húngaro. Eu gostava de voltar a ter Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Por que não? Tenho saudades disso. Eu não gosto quando as pessoas se separam. Eu sou filho de pais divorciados. Tenho esse trauma. Okay. E fico triste. Tenho o Império Austro-Húngaro. Era um império. E agora são vários países. Isto para mim não... Ok. Porque depois, imagina que tu sentes... Epá, a minha identidade, eu sou austro-húngaro. E de repente tens de escolher um. Sim. Não é fácil. E não podes ser, olha, sou húngaro durante a semana e austríaco aos fins de semana. Não podes. Não podes. Sobretudo os austríacos. Sabes que os austríacos no final da Primeira Guerra Mundial quiseram logo juntar-se à Alemanha, porque eles adoravam ser austro-húngaros, não é? Eles tinham de estar juntos. Eles é que disseram, não, calma, vocês foram os maus da Primeira Guerra Mundial, esperem pela Segunda para se juntar à Alemanha. Pois é, porque é que a Áustria não se junta à Alemanha? Não há razão nenhuma para estarem separados. Não. Têm tantas afinidades. Porquê que não reorganizamos a Europa? Isto não está bem. Por exemplo, Grécia... juntar-se à Turquia. Sim, que eles adoram. Opa, tenho saudades do Império Otomano. Sim. Porque que as pessoas estão... Devia haver aconselhamento matrimonial para os países. Quando os países se chateiam... Imagina que é alguém que nasce na Macedónia, que agora é Macedónia do Norte, não é? Pois, que ainda por cima não os deixam chamar Macedónia. Não se deixam chamar. Tem de ser Macedónia do Norte. Pá, um gajo que seja alexandrista. Não, eu sinto-me alexandrista. Para mim eu quero ser alexandrista e para mim alexandrista é desde a Macedónia até ao norte da Índia. É juntar isso tudo, pá. Porque não? Opa, acho que não há razão nenhuma para não se juntar. Sim. Olha, acabava a crise do Médio Oriente. Era tudo alexandrista. Eu sou... Voltar à origem. Ai. Não, nós estaríamos relativamente bem. Podíamos juntar-nos à Espanha também já. Sim. Ou ao grande... Como é que se diz? Ao reino do Al-Andalus. Pois. Pois, com este episódio, se calhar... Não dá. Mas... Porque não? Moldávia e Roménia, há algum motivo para serem dois países? Nenhum. E Transnistria ali também a meter-nos? Nenhum. Está tudo. Porque, por exemplo, diz aí um conjunto musical romeno para ti. Ozone. Não é romeno? É que é moldavo. Moldavo. Pois é.
Estás a ver? Sim. Estás a ver as confusões que isto cria? Pois é, estás a ver? Ou seja, Tenho a Roménia aqui uma podia prova. ter os ozone. Tem aqui uma prova de que está mal feita esta separação. Enfim. Pronto, isto tudo para sugerir uma solidão demasiado ruidosa de Boumil Rabal, acho que é assim que se diz. Sim. Rabal. Eu achava que era Rabal, da Antígona, que podem adquirir com desconto através da Flaneur. 20% de desconto usando o código Livro do Carago. E o que é uma solidão demasiado ruidosa? É uma frase bonita, é poética. Estar sozinho numa discoteca. Pois, aí deve ser. Pode ser. Ou sozinho no Vagos Metal Fest. Porque, de facto, tu estás sozinho numa discoteca é o pior tipo de solidão. Porque estás sozinho no meio de muita gente e confrontas-te mais com... Não é? Yeah. Olha, vou sair à noite, vou divertir-me, vou conhecer pessoas, vou estar no meio. E estás de repente sozinho. chegas lá e estás encostado ao bar, montes de gente a divertir-te e tu vês, isto foi uma má ideia. Devia ter ficado em casa. É isso. Mas aqui neste caso, como é óbvio, é o seu trabalho solitário, que depois o ruído que lhe causa é o ruído da literatura e do conhecimento. Tá? Queres mais um verso com dobradiça e pizza? Diz aí. Não. Vou guardar. Vais guardar para Vou guardar. 26 em Coimbra, Feira do Livro, Ao onde fim da tarde. provavelmente poderão encontrar este livro nessa Feira do Livro. Não tem o desconto da Flaneur. Pois. Portanto, podem fazer. Podem fazer, mas aproveitem, mesmo se tiverem pela Feira do Livro de Lisboa, vão ver se está lá na barraquinha da Antígona. Em princípio, este livro também terá desconto. Pois, poderão tentar usar o desconto aqui. Sim. Antígona, mas lá na Antígona cheguem, olha, eu ouvi os livros do caralho. Ó livreiro, não tão bonito como o Arnaldo, mas eu queria o desconto da Flaneur. Livro do caralho. Tem outros livros fixes na Antígona também. Tem muitos livros fixes. Muitos livros fixes mesmo. Tá, Sérgio Duarte? Tá. Até para a semana. Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike.